Vamos dar sequência aqui à nossa disciplina e agora eu trouxe para vocês a lista de exercícios que eu tinha falado que ia deixar, né, disponível também para vocês. Já coloquei aí no sistema, certo? Então vocês podem baixar essa lista e eu vou comentar a resolução dessa lista, tá? Para que vocês obtenham mais conhecimento aí do que foi passado na aula passada, ok? Então vamos para a primeira questão, uma questão de objetividade, uma questão objetiva, e ela diz o seguinte, vamos lá acompanhar. Assinala a afirmativa correta em relação ao risco de um ativo, tá? Então ela está querendo alguma relação sobre o risco do ativo. É correto afirmar o quê? Aí vamos para o primeiro ponto. Independente de sua inclusão em um portfólio. Vocês acham que o risco de um ativo é independente da sua inclusão a um portfólio? Ele vai ter o mesmo risco estando fora do portfólio, tá? Que é a carteira, né? Ou dentro do portfólio, tá? O que foi que nós vimos? Nós vimos que um ativo, quando é colocado dentro de uma carteira, tá? E se essa carteira possuir ativos que se comportam da mesma forma desse primeiro ativo, o risco vai ser maior, né? E se tiver comportamento diferente, ele vai ser menor. Tem aquela questão de correlação, né? E a correlação vai de -1 a 1, certo? Então, se tiver correlação negativa, o que é que vai fazer? O risco vai ser diminuído a partir do momento em que se coloca dentro dessa carteira. Se tiver uma correlação positiva, a tendência é que esse risco, né, aumente. Então, ele não é independente, certo? Não é independente da sua inclusão, certo? Então, esse trecho aqui está errado, tá? Dessa questão, dessa alternativa. Então, vamos para A. Não deve ser avaliado pela sua contribuição ao risco total da carteira quando nela incluso, tá? Na verdade, esse não aqui coloca em xeque essa questão, porque ele deve ser avaliado sim pela sua contribuição quando é colocada lá, quando vai fazer a composição do risco total da carteira. Quando ele está incluído lá, é sim avaliado o risco dele, tá? Letra C. Pode ser reduzido através da combinação entre dois ativos perfeito e positivamente correlacionados. O que foi que eu acabei de dizer na primeira alternativa aqui? Que quando a correlação é positiva, né, que é uma relação, essa relação que está sendo citada aqui, ó, o que é que vai acontecer com o risco? O risco vai ser aumentado, ok? Então, ele não pode ser reduzido. Do jeito que ele está colocando aqui, que ele pode ser reduzido. Não, na verdade, ele vai ser aumentado se ele tiver uma correlação positiva, ok? Varia de acordo, letra D, varia de acordo com a inclusão ou não em uma carteira, tá? Então, realmente o risco vai variar, vai ser maior ou menor de acordo com a inclusão dele ali dentro da carteira. Tá? Essa letra D seria a alternativa correta. Eu vou comentar ainda a outra alternativa, tá? Só para que vocês, só para que fique mais contextualizado, algo que eu tenha deixado de explicar na aula passada. Determina o risco de uma carteira pela soma dos riscos individuais de cada ativo. Não, negativo. Nós não fazemos, para saber o risco dessa carteira, não saio somando os riscos individuais de cada ativo, não. Eu faço aquela relação lá dentro da relação risco-retorno, dessa relação de correlação dentro da teoria lá do Markowitz, né? Então, tá tudo errado aqui, essa questão, essa alternativa D. Essa alternativa E, certo? A alternativa correta é a alternativa D. Ok? Vamos lá para a segunda questão. Elevando-se de maneira diversificada, tá? Quando ele fala em diversificação, ele está querendo dizer o quê? Que possuem comportamentos, né, distintos, tá certo? Então, possuem comportamentos ali distintos. Elevando-se de maneira diversificada o número de títulos de uma carteira, o que é que acontece? Reduz-se o seu risco sistemático.
Vocês lembram que são dois tipos de risco? Nós temos o risco sistemático e o risco não sistemático. O risco que não é sistemático, tá? Ele pode ser reduzido através da diversificação de vários tipos de ativos numa carteira. Eu posso pegar um ativo da área de energia, por exemplo, da área de bancos, são ativos que são diversificados, né? Eles se comportam diferentes em relação às informações que são lançadas ao mercado, tá? Então, mas eu não consigo reduzir o risco sistemático. O que eu consigo reduzir com a diversificação é o risco não sistemático, e isso eu passei para vocês já, tá bom? Só dando um reforço aqui. Alternativa B agora, alternativa B. Eleva-se o risco diversificável. Na verdade, ela vai diminuir o risco diversificável, né? Quando eu falo em diversificável, é aquele mesmo risco não sistemático, né? É aquele risco que com essa alteração, com essa diversificação, eu consigo diminuir o risco. Então, esse eleva-se está errado aqui, né? Na verdade, não se eleva, diminui, né? Aí ele coloca aqui, ó, diminui o risco diversificável a uma taxa crescente. Diminui sim o risco diversificável, tá? Agora não é a uma taxa crescente, né? É uma taxa decrescente, né? Ok? É uma taxa decrescente. Quanto mais eu diversifico, mais eu vou diminuir essa taxa de risco aí, né? Mantém inalterado o risco total do portfólio. Não mantém inalterado, tá? O risco do portfólio é sim alterado, então tá errado aqui também. E quando eu venho para a alternativa E, o que é que ele diz na minha alternativa E? Ele diz que diminui o risco não sistemático, que é o mesmo risco diversificável, tá? Que é o risco que eu consigo diminuir a uma taxa decrescente, né? Eu estou diminuindo aquela taxa de risco à medida que eu coloco ativos dentro dessa carteira, ativos que são diversificáveis, tá certo? Então, letra E é a alternativa, ok? Vamos agora para esse enunciado que vai servir para as duas questões aqui, né? Para as questões 3, 4 e 5. Então, considerando a formulação de Markowitz, que foi aquela que a gente viu, né, essa descrita, tá? Ele vai fazer os seguintes questionamentos. Mantendo-se a participação dos ativos A e B, né? Essas participações, se elas forem mantidas, WA e WB, da carteira, assim como o risco de cada ativo, podemos afirmar que... Então, o que é que ele está fazendo? Está mantendo fixo, tá? Essas participações e também os desvios, tá? O que é que ele está querendo dizer aqui? Ó? Quanto menor a correlação entre os ativos A e B, maior é o risco da carteira. Será que é? Quanto menor for a correlação, maior será o risco da carteira? A correlação ela varia de quanto? Eu passei para vocês, de -1 a 1. Então, quanto menor, tá? Quanto menor essa correlação, quanto mais próxima de -1 essa correlação, tá? Menor vai ser o risco da carteira, tá certo? Então, essa daqui tá errado, certo? Tá errado aqui, ó. Esse ponto, ok? Quanto maior a correlação entre os ativos A e B, maior será o risco da carteira. Foi que eu falei para vocês que se essa correlação se aproxima de 1, ele vai fazer o que? Vai fazer com que esses ativos tenham menos correlação, então o risco deles vai ser maior, tá? Então, quanto maior a correlação entre os ativos, maior vai ser o risco da carteira, tá certo? Então, a alternativa seria essa alternativa B, ok? Vamos ver as demais. Quanto maior a correlação entre os ativos A e B, menor é o risco da carteira. Está errado aqui, né? Na verdade, ele está dizendo o inverso aqui da alternativa B, que a gente já colocou como correta, ok? Na alternativa D, quanto maior a correlação
entre A e B, maior é o risco da carteira até o ponto que ela começa a decrescer. Tá? Quanto menor a correlação entre os ativos A e B, maior o risco da carteira até que ela comece a decrescer. Na verdade, a gente vai chegar em alguns momentos que a gente pode ter, né, algo como verdade, só que eu posso colocar aqui o mínimo de correlação entre -1 e 1. Tá? Então, para eu fazer essa afirmação de quanto maior, qual maior pode ser? Então, eu faço a avaliação dessas questões com correlação de +1, tá? De 1 positivo, que é o máximo, quanto maior. O máximo dessa correlação é 1 e o mínimo dessa correlação é -1. Então, eu faço a avaliação limpa e seca em relação a isso, ok? Então, fica com a alternativa B aí como correta. Agora vamos para a questão 4 aqui, tá? Questão 4, vamos lá. Então, mantendo-se fixa, sempre fazendo avaliação, certo? Em cima daquela formulação lá do Markowitz, certo? Do enunciado da questão. Então, ele diz o quê? Mantendo-se fixa a participação dos ativos A e B, tá? Nas suas participações em uma carteira com relação perfeitamente positiva, é correto afirmar que, quando eu falo numa correlação, pessoal, perfeitamente positiva, eu estou falando aí na relação de correlação 1, né? Perfeitamente positiva, ela vai estar, né, com essa relação positiva aí, tá? Vamos lá. Primeira alternativa, aumentando o risco de cada ativo individual, o risco da carteira diminui. Errado, né? O risco da carteira, na verdade, aqui não vai diminuir. O risco total tende a subir, ok? Diminuindo o risco de cada ativo individual, o risco da carteira total aumenta? Não, se eu diminuir o risco de cada um dos ativos, né? A relação do desvio, eu vou acabar diminuindo também. Ó, você faz essa relação, o que é que ele está me dizendo aqui? Ele está me dizendo, diminuindo o risco de cada ativo. Então, o que é o risco aqui na minha relação? É o desvio padrão. Então, ele está falando, se eu diminuir esses valores aqui, né, o que é que vai acontecer com o risco do portfólio? Ele vai aumentar ou vai diminuir? Se eu diminuir aqui, ele vai diminuir aqui, tá? É normal. Aumentando o risco de cada ativo individual, tá? O risco total da carteira permanece inalterado? Não, vai ocorrer logicamente uma alteração. Letra D, diminuindo o risco de cada ativo individual, o risco total da carteira se mantém inalterado? Também está errado, né? Essa daqui ficou até bem fácil, né? Aumentando o risco de cada ativo individual, o risco total da carteira também vai ser aumentada. Então, a alternativa é essa daqui. Esse exercício é muito para vocês praticarem essa formulação geral, tá? Para vocês compreenderem melhor essa formulação geral da teoria de Markowitz. Ainda continuando com o mesmo enunciado, certo? Aí da questão, certo? Nós temos o seguinte, considerando que o ativo A tem um risco menor que o ativo B, tá? E a carteira formada por A e B possui correlação perfeita negativa, pode-se afirmar que... Então, vamos lá. Para essa afirmação, só um minuto, pronto. Para essa afirmação aqui, ó. Ocorrendo essa relação de risco menor, tá? O ativo A tendo risco menor do que o ativo B, a carteira formada pelos dois possuindo uma correlação perfeita negativa, o que é que pode acontecer? Lembra de perfeita negativa? -1, não é isso? Então, quanto maior a proporção de A, maior é o risco da carteira. Quem é que tem mais risco? Considerando que o ativo A tem um risco menor, então quem tem mais risco é o ativo B. Então, quanto maior a proporção de A, maior o risco da carteira? Não, menor será o risco da carteira, né? Se eu tenho um ativo com menos risco, né? Então, eu consigo aí fazer essa relação.
Na alternativa B, quanto maior a proporção de B, maior o risco da carteira. Lógico, porque o B ele apresenta mais risco do que A, certo? Ele contribui com mais risco para a formação da carteira. Então, essa é a alternativa correta. Ana? As outras alternativas, quanto maior a proporção de B, menor é o risco. Não, maior é o risco, né? O inverso do que está sendo dito na que a gente já considerou como correto. O risco será minimizado com qualquer combinação de A e B. Não. O risco diminui, o risco da carteira ele tem relacionamento com o risco individual dos ativos e também com a proporção, né, que está sendo investido ali. Então não é por qualquer combinação, certo? Vai se alterando aí, ok? Então são essas as questões iniciais. Agora vamos para a sexta questão já, né? Então, com base na figura abaixo, assinale a afirmativa selecionada por um investidor racional, certo? Investidor racional. Lembra que eu coloquei para vocês na aula passada, no vídeo passado, essas relações, né, dos investidores. Investidor mais conservador, investidor mais considerado racional, né? Então, eu coloquei lá aquele mais agressivo, certo? Então, aqui a gente vai considerar um investidor racional, tá? O investidor racional, a tendência é que ele queira uma relação, né, de retorno para aquilo que ele vai investir, mas sempre relacionando com o risco do ativo, ok? Vamos para a primeira alternativa, então. A primeira alternativa ela diz o seguinte: o investidor racional ele selecionaria a carteira 1 em comparação à carteira M. Então vamos lá, carteira 1. Eu tenho aqui a carteira 1 nesse ponto. Ó, ele está informando nessa alternativa A que ele recebe praticamente o mesmo retorno, né? Mas que o risco aumenta, tá? Então, entre M e 1, o que é que você acha que o investidor racional escolheria? Ele selecionaria 1 quando compara a M? Não, né? Ele selecionaria M, porque ele vai ter praticamente o mesmo retorno, ou até um pouco mais aqui, tá? Para menos risco. Então, ele selecionaria a alternativa M. Então, essa daqui está errada, tá? Na alternativa B, decidiria pela carteira 5 em comparação a 6, tá? Se eu estou comparando a 5, eu tenho esse desvio ou esse risco para esse retorno, certo? E na alternativa 6, ele tem menos retorno comparado a 5, né? E mais risco. Então, ele não vai selecionar 6, né? Ele vai selecionar 5. Ele decidiria sim pela 5 em comparação com a 6. Ok? Então, essa é a alternativa que está correta, fazendo esse comparativo entre elas duas, tá? Vamos para C. Escolheria a carteira 1 em relação a 2. Vamos ver aqui, ó. 1 e 2. Tá? Eu tenho praticamente o mesmo risco de 1 e 2, mas para retornos totalmente diferentes. Eu tenho muito mais retorno aqui nessa alternativa 2 do que nessa alternativa 1. Então, ele não escolheria a alternativa 1, ele escolheria a alternativa 2, logicamente. Certo? Ok? Letra D. Daria preferência à carteira 3 em comparação com a carteira 4. Ó, na 3 ele tem menos retorno e mais risco. Ele com certeza escolheria a 4, certo? Então, está errado também. E optaria pela carteira 7 em relação a 5, tá? Ó, aí essa questão aqui da 5 e da 7, o que é que a gente tem? Tem um pouco menos, vê uma relação desproporcional. Eu tenho esse retorno, desculpa, tá? E esse risco. Aí veja, comparado com esse ponto 7 aqui, eu vou ter muito mais risco, tá? Para só um pouco de retorno a mais, certo? Então, o racional ele optaria pela 5 e não pela 7. Ok? Então fica a alternativa B aí como solução, tá?
Essas demais questões, pessoal, é a aplicação das formulações, certo? Formulações, a questão 7, 7 e 8, né? Só essas duas questões. Então, eu vou deixar essas duas questões para vocês resolverem, tá? E se vocês tiverem dúvida, vocês vão entrar em contato comigo e eu vou solucionar para vocês, tirando essa dúvida diretamente com vocês. Tá bom? Então, pessoal, valeu, muito obrigado aí e estudem, tá bom? Valeu, tchau!